noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe para que sejamos instrumentos do seu amor e da sua paz. O Espiritismo é uma ciência experimental de caráter filosófico e de consequências religiosas, porque se fundamenta nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo foi fundado pelo pesquisador, professor e escritor da Universidade de Sorbonne, em Paris, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mais conhecido como professor Rivaio, que aos 50 anos, veja bem, aos 50 anos, foi convidado a conhecer os fenômenos paranormais que ocorriam na época. E ele, como pesquisador, começou a perceber que não eram só fenômenos anímicos, não eram coisas da mente das pessoas, mas ele percebeu que o mundo invisível, o mundo dos espíritos, se manifestavam ali, fazendo com que ele elaborasse uma pesquisa, um estudo imenso em torno dos fenômenos, criando ou publicando o Livro dos Espíritos em 1857 e passou a usar o pseudônimo Allan Kardec. Allan Kardec fora, segundo a informação dos espíritos a ele, professor Rivaio, fora uma personalidade que ele adotara na antiga Gália, na antiga França, não é? E ele era um sacerdote druidas que usava o nome de Allan Kardec. Por que ele usou o pseudônimo de Allan Kardec? Para que as pessoas não confundissem a sua obra, como ele já era escritor, já era conhecido, para que não se misturasse o que era dele com a informação dos espíritos. E isso, meus irmãos, nós estamos introduzindo, falando da fundação do Espiritismo, porque é uma ciência muito nova e que veio revelar o mundo invisível. Qual é a diferença da nossa religião, porque é também religião, para as demais religiões? É porque nós experienciamos ou experimentamos a comunicação com os espíritos. Os nossos 5 princípios básicos se repetem também nas outras religiões espiritualistas. Nós temos a certeza da existência de Deus, né, causa primeira de todas as coisas, a imortalidade da alma. Os nossos irmãos espiritualistas também professam a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados. A ciência hoje já se manifesta, porque já sabemos que existem outros mundos com possibilidade de vida, não é? O 4º princípio, a reencarnação, não foi criação do Espiritismo. O budismo, que aconteceu há 600 anos antes de Jesus, é reencarnacionista, é a maior religião do mundo hoje, é o budismo, e é reencarnacionista. Então não foi uma fundamentação do Espiritismo, mas uma revelação dos espíritos Allan Kardec. E, por último, a comunicabilidade com os espíritos. Isso é que o Espiritismo veio revelar, e isso é que é maravilhoso. E o tema da noite de hoje está no Evangelho, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, que é: por que nós sofremos? Todos nós fomos criados por Deus para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para sofrer. Nenhum de nós. Por que nós sofremos então? Tem uma historinha que Roberto Chiniachique conta no seu livro Carícia Essencial,
Roberto Chiniachiki é um escritor brasileiro, embora tenha esse nome meio japonês, né? Ele conta uma historinha que um boia fria, o meu pai, por exemplo, foi boia fria. Vocês sabem o que é boia fria, né? É aquele trabalhador que tem que comer, levar sua marmitinha e come no serviço. O meu pai trabalhava em Volta Redonda, fazia turno, então ele era um boia fria. E Chiniachiki conta que um trabalhador boia fria, na hora da sua refeição, ele abria sua matula e dizia assim: outra vez sanduíche de atum? Detesto sanduíche de atum. Todas as vezes que ele ia comer, ele exclamava a mesma coisa: outra vez sanduíche de atum? Detesto sanduíche de atum. Aí os colegas dele se inquietaram e falaram: ô meu amigo, por que você não pede a sua esposa para preparar um outro sanduíche? Tem sanduíche de mortadela, tem de presunto, tem de carne, tem de frango, né? Tem uma variedade enorme, um arrozinho com feijão, mesmo frio. Aí ele disse assim: eu não tenho esposa. Ué, mas então quem prepara o seu sanduíche? Ele disse: eu. A gente fala assim: que maluquice é essa, né? Mas essa é a nossa história, meus irmãos. O grande escritor Roberto Chiniachiki, nós vivemos reclamando da nossa vida. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, meu serviço é ruim, né? Minha mulher é isso, meu marido é aquilo. A gente vive reclamando, mas faz sempre tudo igual, né? Nós preparamos o nosso sanduíche diariamente. Então, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela responde essa nossa questão. Esse texto do livro Plenitude chama Motivos do Sofrimento. E Joana diz que nós sofremos porque nos afastamos da realidade espiritual. O Espiritismo veio para nos reaproximar da nossa verdadeira vida, porque somos espíritos imortais, porque eterno é só Deus, como diz Hermínio Miranda. Ele faz uma distinção, diz que eterno é só Deus porque não sabemos quando foi criado, não temos ideia do que seja Deus, né? O que é Deus, mas todos nós tivemos um começo e não teremos fim. Desculpa essa segura na boca, eu comi um remédio, está me provocando essa segura. Enfim, todos nós fomos criados simples e ignorantes, com o potencial do amor e da sabedoria para chegarmos à perfeição. A nossa meta é a perfeição. Mas nós escolhemos a nossa vida, escolhemos baseado nas programações que nós trazemos. Ao longo das nossas múltiplas existências, nós fomos nos condicionando a escolhas equivocadas e fomos nos afastando da realidade mais ampla da vida, que é a realidade espiritual. Por isso é que nós sofremos. Mas para falar em sofrimento, para nós sermos justos, temos que relembrar o trabalho de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama foi um príncipe na Índia, 600 anos antes de Jesus. E Siddhartha também se inquietou com relação ao sentido da vida. Por que nós sofremos? Por que tem tanta doença? Né? Por que a velhice existe? Por que o velho sofre tanto em determinado momento da sua vida, onde deveria ser mais amparado, ele é mais abandonado, mais excluído? Por que as pessoas já nascem com determinadas lesões? Por que isso, por que aquilo? E ele, quando transpôs os muros do seu castelo, conta-nos a história budista
ele deu de cara com essa impermanência, né, da vida. Ele viu que tudo é muito transitório. Então ele largou seu filho, sua filha, largou seu castelo e foi meditar debaixo da árvore da vida. Passou uns momentos de meditação, ele voltou e trouxe as 4 nobres verdades do budismo. A primeira nobre verdade do budismo é que a dor existe. A dor existe, não importa a classe social, a cor, não importa o tamanho, né? Existe para todo mundo no nosso nível evolutivo. Isso ele concluiu 600 anos antes de Jesus. Depois, a segunda nobre verdade do budismo é que a dor existe, mas tem uma causa. Qual seria a causa da dor? A terceira nobre verdade do budismo é que se a causa não está na vida presente, ela há que estar numa vida anterior a esta. Por isso, ele divulgou a reencarnação. O budismo é reencarnacionista. E a quarta nobre verdade do budismo é que a dor pode ser retirada, né? Pode ser vencida pelo ser humano. E aí ele escreve os 7 passos da iluminação budista, que Pastorino, nos seus livros Sabedoria do Evangelho, faz até um paralelo dos 7 passos budistas com as 7 bem-aventuranças de Jesus. Então, a causa da dor, não é, está no nosso afastamento dos verdadeiros valores da vida, porque nós perdemos o sentido da existência. Tem um médico americano, chama Rolumei, Dr. Rolumei, escreveu um livro, O Homem à Procura de Si Mesmo. Ele diz que o mundo moderno tem uma doença perigosa e grave que se chama depressão, né? A depressão atinge a 9% da população do mundo, ou seja, 9% de 6 bilhões de almas. E a depressão, ela obstaculiza, digamos, ela impede o crescimento do ser humano, a felicidade do ser humano. E ele diz que a depressão é resultado não da solidão de estar sozinho, porque ele diz que a solidão não é você estar sozinho. Você pode estar sozinho sem estar num processo de solidão. A solidão é resultado do não entendimento do sentido da existência. Ou seja, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo, né? E para onde eu vou? A felicidade do homem depende dessas respostas, não depende do outro. Antigamente nós imaginávamos que para nós sermos felizes, nós precisávamos ter todas essas conquistas que todo mundo quer, né? Ter uma casa, um carro, um amor. E depois que a gente conquista tudo, você fica naquela inquietação, mas ainda não sou completamente feliz. Até o brasileiro, né? O brasileiro, o ser humano, quando está muito feliz, fica assim, ai meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Eu estou tão feliz, né? A gente não acha que merece a felicidade, porque nós fomos condicionados por mais de 1000 anos com a ideia de que o homem é filho do erro e do pecado, e por isso não merece ser feliz. Mais de 1000 anos nós nos programamos para sofrer, porque o sofrimento, de alguma forma, vai nos fazer resgatar os erros da cruz, né? Como nós aprendemos outrora. Por isso, nós temos que reprogramar a nossa mente, trazendo informações que nos façam pensar melhor, informações verdadeiras.
Jesus falava muito em metáforas, contava muita historinha. Por isso vou contar uma outra história também de um outro escritor, só para a gente chegar na conclusão kardeciana, né, da nossa missão na Terra. Tem um escritor chamado Paulo Coelho, que todo mundo conhece, ele já é conhecido internacionalmente. Escreveu o primeiro livro dele, O Alquimista, um livro muito bom. E nesse livro Alquimista tem uma história que ele intitulou O Segredo da Felicidade. Ele conta que determinado rei, determinado senhor de terras, tinha muitas terras, tinha muito dinheiro, tinha mulher, muitos filhos, tinha tudo para que se sentisse muito feliz. No entanto, sentia uma nostalgia enorme, sentia uma inquietação. Ele não entendia o porquê que ele sofria daquela melancolia, daquela depressão vez por outra. Então ele soube que perto do seu reinado existia um sábio, e que este sábio respondia a todas as perguntas que quisessem fazer para ele a respeito do que se desejasse na vida. Aí ele mandou o seu filho atrás desse sábio com uma única pergunta: qual é o segredo da felicidade? E o seu filho foi procurar esse sábio e com a missão de trazer a resposta do segredo da felicidade, e em troca dessa informação o seu filho daria metade da sua riqueza para este sábio. Aí o menino lá chegou e falou: olha, eu vim aqui porque o meu pai me disse que se o senhor disser para ele qual é o segredo da felicidade, ele lhe dá metade da sua fortuna. E não é pouca coisa. São muitas terras, muitas caixas de ouro, tudo que o senhor vai precisar para o resto da sua vida. Aí o sábio pensou e disse assim: pega essa colher, colocou uma gota de óleo na colher e falou: passei pela minha propriedade, veja tudo que você puder olhar na minha propriedade, porque não se pode confiar em quem não se conhece. Você olhando na minha propriedade, você vai ter uma ideia de quem sou eu. E aí, quando você voltar, eu te dou o segredo da felicidade. Só tem um detalhe: você não pode perder a gota de óleo que está na colher. Aí o menino saiu. Daí 2 horas o menino voltou. Aí toma aqui a colher, as gotas de óleo estão aí. Aí o sábio disse para ele: tudo bem, você viu os livros que eu tenho na minha biblioteca? A maior biblioteca do mundo, onde eu tenho livros que contam a história de todos os povos? Ele disse assim: não vi. Você passou pela sala de artesanato que eu tenho, as tapeçarias mais famosas do mundo, os tapetes feitos por artesãos mais primorosos de todos os reinos? Aí o menino assim: não, eu também não vi. Aí ele disse: tudo bem, mas você pelo menos foi no meu jardim e viu a quantidade de flores, as roseiras, tudo que eu tenho no meu jardim? O menino: não reparei. Ele disse: então você volta, olha tudo que eu estou te solicitando, vai na minha biblioteca, vai no jardim, vai na minha seção de artesanato, depois eu vou te dar o segredo da felicidade. Aí o menino foi, e aí perdeu dias, porque chegou na biblioteca, ficou fascinado com quanta informação aquele homem tinha, quantos livros maravilhosos, quantos ensinamentos. Aí foi lá para a tapeçaria, ficou deslumbrado com a capacidade do homem em manipular a linha e fazer um artesanato tão primoroso. Depois foi no jardim, ficou
ficou apaixonado pelas roseiras de todas as cores, os buganvílios, as dálias, os girassóis. O homem tinha um acervo, né, as orquídeas, ficou deslumbrado com tudo, voltou. Aí o sábio perguntou para ele, e você viu? Aí ele foi contando, maravilhado. Eu li aquele seu livro que fala da história da civilização, que conta a saga dos judeus, e foi falando. E depois eu fui no jardim, me apaixonei pelas roseiras, pelas orquídeas, foi contando. Por fim o sábio perguntou a ele, aonde está a colher e a gota de óleo? Aí ele falou, ai meu Deus, onde é que eu deixei aquilo, né? Foram tantos conhecimentos, tantas emoções. Ele, olha, realmente, eu não sei onde eu deixei a colher e a gota de óleo. Aí o sábio disse a ele, então agora você vai dizer ao seu pai que o segredo da felicidade está em ver tudo, examinar tudo, reter o que é bom, como diz Paulo de Tarso, né? Examinar tudo que a vida pode te oferecer, reter o que é bom, mas nunca perder de vista a missão que lhe foi confiada. A sua missão foi um simples colher com gota de óleo. Então, meus irmãos, nós temos condições de construir a nossa felicidade. No exercício de imaginação, vamos imaginar Jesus na sua última ceia, pintada por Leonardo da Vinci, né? Ele no meio, os seus discípulos todos em volta, ele já sabendo que daí a pouco ele seria entregue ao julgamento, que Barrabás naturalmente iria ser escolhido em detrimento dele, porque ele havia falado de uma libertação do povo judeu, mas não pelas armas. E o povo, quando ele entrou em Jerusalém, ele foi ovacionado pelo povo, porque o povo esperava o Salvador, aquele que fosse libertar os judeus do jugo dos romanos. E ele propunha uma libertação pela paz, uma libertação definitiva. Então ele reúne com seus apóstolos e simbolicamente ele apanha o pão e o vinho e diz, este é o meu corpo e o meu sangue, que é derramado por vós pela nova e eterna aliança. Esse simbolismo é repetido na Santa Missa. Até hoje, os nossos irmãos católicos rememoram o momento em que Jesus simbolicamente fala da nova aliança. E Vinícius, Pedro Camargo Vinícius, no seu livro Na Escola do Mestre, ele relembra essa página trazendo reflexões importantes para a nossa vida. E ele diz, Deus já houvera feito, segundo os judeus, outras alianças com o seu povo. Foi aliança com Abraão, né? Teve uma aliança com Noé, depois uma aliança com Moisés. E que nova aliança era essa que Jesus propunha? Jesus propunha a aliança da construção do amor. Eis que eu vos deixo o maior de todos os mandamentos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O projeto de Jesus era a construção do amor, porque o amor é o alimento das nossas almas. Para nós construirmos o amor, passa pelo conhecimento e pelo compartilhar da experiência. Ou seja, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, passa pelas duas asas da evolução humana, que é a inteligência, né, o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento do potencial do amor. Por isso Kardec, como grande pedagogo, ele no livro Obras Póstumas,
ele coloca no texto Expiações Coletivas a nossa missão na Terra. Ele fala da dimensão da nossa missão na Terra, a missão que nos foi confiada. Todos nós trazemos uma missão. Às vezes eu vejo as pessoas perguntando assim, mas qual será a minha missão? Né? O que eu vim fazer na Terra? Se nós não respondermos a essas questões da nossa alma, nós vamos caminhar às pontas na face da Terra. Por isso nós estávamos conversando antes aqui, eu e o Gilberto, dizendo que a gente tem lido pouco a respeito dessas informações que os Espíritos trouxeram. Foi em 1857 que essas informações chegaram ao nosso conhecimento através de 5 livros apenas, que estão assim, desmembrados em 400. Chico Xavier multiplicou os 5 livros em 400, trazendo informações dessa realidade espiritual. Mas Kardec, na sua obra monumental, pedagogicamente organizada, ele diz: a nossa missão na Terra, a minha, a sua, de todos nós, quando nós reencarnamos na Terra, nós trazemos a missão em 3 dimensões. Vou até escrever para ficar bem memorizado. Trazemos a nossa missão em 3 dimensões. A dimensão que ele chamou em si é a missão que você tem com você mesmo. Ninguém poderá crescer por você. Não existe essa possibilidade. Não existe privilégio na lei de Deus, porque se houvesse privilégio, não haveria justiça. Não é assim? Todos nós ansiamos por justiça. Nesse capítulo 5 do Evangelho, Jesus fala do texto de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, não é? Na justiça dos homens, a gente quer a morte do pecador. Na justiça de Deus, a gente quer a morte do pecado, do erro. Por isso é que Jesus falou: se uma só ovelha do meu rebanho se desviar, eu vou parar todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. Então, olha, a primeira dimensão da nossa missão na Terra, Kardec chamou de em si. É isso aqui. Cada um é responsável pelas suas escolhas, pelas suas obras. Mas nós nos absolvemos quando nós percebemos que a gente age muitas vezes de forma inconsciente. É o que Paulo de Tarso disse: tudo bem que eu quero fazer, eu não faço. E todo mal que eu não quero fazer, eu faço. Por que a gente age como o rapaz do sanduíche de atum? A gente não quer mais sofrer. A gente não quer mais o mesmo sanduíche. Nós queremos ser felizes, mas nós repetimos os mesmos equívocos de outrora. Nós ficamos distraídos pelos convites do mundo. No livro Roteiro do Emmanuel diz assim: onde estávamos nós quando os grandes gênios escreviam a história da humanidade? O que nós fazíamos? Quando Grandel trouxe o telefone, quando Tomás Edison trouxe a lâmpada, né? Quando Francisco de Assis renunciava aos bens materiais, trazendo essa beleza de ensinamento que é a oração do amor que Francisco de Assis trouxe. Quando Kardec, debruçado em sua mesa, pesquisava sobre a comunicabilidade dos espíritos, e o que nós fazíamos? Pergunta Emmanuel. Aí ele responde: nós estávamos nos saraus das inutilidades, nas festas do nada,
preocupados com o que comer, com o que vestir, com os primeiros lugares, com as aparências, com o exterior. Como se a nossa felicidade dependesse do outro. Quantas vezes a gente vê falar assim, ah, não, eu só vou ser feliz quando fulano me amar. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso ou conquistar aquilo. E a felicidade é uma conquista íntima. A felicidade é a conquista do amor no coração. Então o homem em si precisa desenvolver a sua inteligência. De que forma que nós desenvolvemos a nossa inteligência? Só através da leitura, do estudo, não é? Do trabalho, é que nós desenvolvemos o nosso pensamento, que está atrofiado. Eu me lembro a minha mãe, que lutou muito para a gente estudar, né? Que antigamente as coisas eram mais difíceis. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, meus irmãos também, que a gente queria, porque queria estudar, movidos pelo ideal dos nossos pais. Ela dizia assim, minha filha, eu leio a primeira página, quando eu vou ler a segunda página, eu já esqueci a primeira. Por quê? Porque não foi treinado, nós não fomos treinados à leitura. Hoje, não sei se vocês já ouviram falar de uma ciência nova, chama neuróbica. Já ouviram falar? Neuróbica, que tem aeróbica, que você trabalha a musculatura do corpo, né? A neuróbica trabalha os neurônios, porque a ciência já descobriu que quando nós movimentamos o nosso pensamento, trazemos informações novas para o nosso computador mental, nós teremos menos possibilidade de ter mal de Alzheimer ou doença de Parkinson na nossa velhice, quando a gente movimenta os nossos neurônios. Quando a gente está aqui cantando nessa beleza de coral, que é lindo, né? Ter um privilégio de ter uma senhora que toca um órgão tão lindo aqui, com vozes privilegiadas, elas estão movimentando os neurônios. É a neuróbica, é a ciência do momento que a neurolinguística traz. Todos nós devemos movimentar os nossos neurônios. É o que nós estamos fazendo aqui. Quando vocês deixam as novelas lá e os convites do mundo e vêm para uma casa de oração buscar um entendimento novo, nós estamos praticando a neuróbica. O movimento espírita é um movimento religioso hoje que mais lê, apesar de pouco, porque muita gente compra livro e não lê, né? A gente amontou as estantes de livro, mas não lê, fica com preguiça, mas não é preguiça, é falta de treinamento. Leitura, no início, a gente tem que fazer um sacrifício danado para ler, porque você tem que concentrar, as vistas já vão embaralhando, vai te dando sono, a gente fica 3 horas na frente da televisão, né? E não dá sono. Vê aqueles filmes. É muito mais, né? A gente fica às vezes 4 horas em frente ao computador e não dá sono. Aí pega um livro, dá sono. Por quê? Porque é falta de treino. No livro você tem que movimentar a sua imaginação. Você tem que pensar. O grande educador Alves diz: educar é ensinar a pensar. Se a gente não movimentar os nossos neurônios, meus irmãos, nós não vamos desenvolver a asa da inteligência e a asa do amor, porque o conhecimento engendra o potencial amoroso. À medida que você vai conhecendo, você vai percebendo que não é nada senão conquistar o amor para a sua vida, e não compartilhar com alguém as suas conquistas, os seus conhecimentos. Então, em si, como disse Kardec, cada um precisa caminhar nessa direção do seu crescimento moral e espiritual. Claro que quando a gente é pequeno, quando Jesus falou, deixai que venham a mim as criancinhas,
ele fez um apelo ao coração dos adultos, né? Deixai, ele pediu, porque os espíritos bons, eles não invadem a nossa intimidade. Os ruins, sim, né? Os espíritos sem caráter, sim. Mas os bons espíritos, Jesus nos ensinou: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Os bons espíritos, até mesmo o nosso guia espiritual, só vai nos ajudar se nós solicitarmos. Se a gente não pedir, eles não atingem a nossa intimidade, eles não deflagram a nossa intimidade. Então, a primeira dimensão que Kardec coloca da nossa missão na Terra, ele chamou de em si. Olha que coisa importante que nós estamos falando hoje. É preciso se preocupar com você mesmo. Você está construindo a sua vida futura com o presente. Essa personalidade, né, que a gente adotou, porque a personalidade é diferente da individualidade. A palavra personalidade vem da palavra grega persona, que quer dizer máscara. Então, por exemplo, eu, Leila Brandão, professora de matemática, né, pós-graduada em educação, parapsicóloga, essa é a minha personalidade. Mas não sou eu. Eu sou muito antes dessa personalidade e vou ser depois a personalidade que eu construí durante a minha trajetória nas múltiplas existências. Estão entendendo a diferença? Tem até um poeta chileno que ele fala: eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, bravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, e por este alguém vale a pena conspirar. É o que os psicólogos, né, Dr. Jung, Freud disseram do eu e o eu profundo. E o Espiritismo diz: a individualidade, a sua essência, essa antecedeu a essa personalidade. Por isso Hermínio Miranda diz: eu não sou Hermínio Miranda. Ele diz: eu estou Hermínio Miranda. Por quê? Porque o ser, o que eu sou, está em construção. Nós todos estamos em construção. Ninguém pode dizer eu sou assim mesmo, eu não mudo nunca. Já mostrou que está na ignorância. Porque os espíritos dizem que nós erramos por ignorância. Nós não erramos porque queremos errar. Nós somos filhos de Deus, temos a divindade em nós. Nós erramos por ignorância. No momento que a gente sabe o caminho a ser seguido, nós temos que lutar muito para tirar essas programações, esses hábitos errados. Vocês querem ver como isso é complicado? Quando você começa a fazer regime. Quem já fez regime? Pois é. A gente começa a fazer regime. Aí você quer ir no médico que te dê uma receita rápida para você emagrecer. Aí quando a pessoa diz assim: não, é preciso uma reeducação alimentar. Pronto, complicou. Porque ninguém quer mudar nada. A gente não quer mudar um tio das nossas escolhas. Porque a mudança gera crise. A mudança é preciso vontade. Emmanuel diz que a nossa mente funciona feito um escritório. No livro Pensamento diz, Emmanuel, a nossa mente funciona feito um escritório, né? E no escritório tem departamento de compra, de venda, vários departamentos. A nossa mente é assim também. Tem departamento da dor, da saudade, da alegria, da tristeza, da vingança, né? Tem departamento para tudo. Mas quem manda nisso tudo
O chefe da nossa mente se chama vontade. Vontade. Se você não é dono da sua vontade, você está sendo levado pela vontade do mundo. Como é difícil a gente ser dono da vontade. Porque as programações que a gente tem dentro faz com que a gente repita o mesmo sanduíche de atum. A gente repete sempre igual a mesma coisa, não é? Depois Kardec fala, a segunda dimensão da nossa missão é em família. Olha a importância que ele dá para a família. A família é a célula máter da sociedade. Se a família está doente, a nossa sociedade está doente. A gente vê a doença social que nós vivemos, não é? É corrupção, é violência, é desvio de dinheiro, é droga. Toda essa doença vem da família doente. A família é formada por pessoas. Se a família está doente, quem é que está doente? São as pessoas que formam essa família. A doença em família é a falta de entendimento dos objetivos da vida, da razão de nós estarmos aqui. Meus irmãos, a vida é tão inteligente, é tudo tão inteligente, já se provou, esse Stephen Hawking, todos esses grandes estudiosos estão aí mostrando que não cai, como disse Jesus, uma só folha de uma árvore que não tenha sido planejado. É tudo inteligentemente planejado. Tudo que ocorre existe uma causa, existe uma razão pela qual aquilo ocorreu. Esse Stephen Hawking, que é esse cientista que escreveu Uma Breve História do Tempo, O Universo Uma Casca de Nós, esse cientista está dizendo que ele vai levar toda a sua vida para entender o pensamento de Deus. Porque eles já perceberam que tudo o que acontece tem uma causa. Por isso nós começamos a falar de Siddhartha Gautama, ou Buda, né? Que Buda quer dizer o iluminado. Que ele percebeu que a dor tem uma causa. Quando Jesus fala bem-aventurados aflitos, é porque ele diz as aflições fazem com que a gente retome o início, faz com que a gente retome a causa, procurando saber por quê. Por que eu sofro isso? Por que eu estou assim? Né? E a família é o grande ensejo para o autoconhecimento, para você se conhecer melhor. O outro que se aproxima de você é o espelho que você se vê. Então, nesse nesse minha família, isso faz um bem enorme na nossa vida, mas a gente não consegue enxergar. A gente só vai reclamar. Como é bom nós reencontrarmos dentro do lar com aqueles espíritos mesmo que outrora nós prejudicamos, que outrora nós fomos prejudicados por eles. A família é um reencontro de almas. E nós perdemos a oportunidade de criar uma harmonia no nosso lar, porque ainda estamos ignorando a razão do encontro em família. É muito importante aquele filho que dá muito trabalho, aquele marido que dá muito trabalho, aquela mulher que dá muito trabalho. É muito importante para o seu crescimento espiritual. Tem uma doutora americana também, chamada Judy Hall. Quando eu cito o livro Não Espírito, eu trabalho na universidade, então, e nem sempre as pessoas são espíritos, você pega depoimentos de doutores, estudiosos, para mostrar a atualidade da doutrina espírita. Essa doutora Judy Hall escreveu um livro, O Enigma das Almas Gêmeas, que os Estados Unidos eles fazem estatística para tudo, né? E ela saiu perguntando, pesquisando as pessoas que disseram ter encontrado a sua alma gêmea. E aí ela saiu a essas pessoas que disseram ter encontrado a sua alma gêmea, ela fez a seguinte pergunta: vocês são felizes? Aí a pessoa, algum momento de felicidade, momento ruim, né? Aquele que toda a família tem, aquela cobrança, aquela coisa toda.
E aí ela conclui no seu livro, que eu achei muito bom a conclusão dela, é que a alma gêmea não é aquela que te faz feliz, porque ninguém pode fazer o outro feliz. A felicidade é uma conquista íntima. A alma gêmea é aquela que te faz crescer. Eu me lembro do livro Há 2000 anos, né? Emmanuel contando da sua alma gêmea, até fez um verso: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida. Alguma mulher já foi chamada de flor de luz? Fala sério, que coisa linda. Flor de luz da minha vida, sobre mim estrela caída, das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste sol no meu caminho, chegava devagarinho, enchendo meu coração. Vinha das bênçãos dos deuses, das divinas claridades, tecer minha felicidade num sorriso de esplendor. És o meu tesouro infinito, juro-te, eterna aliança, pois que tu és toda a esperança, como eu sou todo o teu amor. Que coisa linda, né? Aí dizer, Vinícius, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Meu Deus, que coisa linda. Aí você pergunta, Emmanuel foi feliz com a Lívia? Vocês leram lá, 2000 anos? Não, sofreu pra caramba. Inclusive ela foi ser queimada, foi devorada pelos leões, e ele não fez nada como senador romano. Ele era apaixonadíssimo com ela e nunca eles foram felizes naquela existência. E ele a chamava de alma gêmea. Então vocês veem que a alma gêmea está do seu lado. Isso é uma boa notícia. Todos estão com a sua alma gêmea. São pessoas que você reencontrou para a construção do amor na sua vida. É que Joana fala, gente, a felicidade do amor está em quem ama. Quem ama tem o amor. Mas a construção do amor exige que nós mudemos o rumo das nossas escolhas. Que a gente escolha reclamar menos, que a gente escolha refletir mais, que a gente escolha mais o silêncio do que a reclamação, as palavras duras, né? Que a gente escolha a ternura. Exige outras escolhas que não é essa que a gente vem fazendo. Porque, como diz Kardec, você pode muitas vezes desempenhar bem a sua função em si, mas pode fracassar em família. Assim como você pode ser vitorioso em família, mas fracassar em si mesmo. E ainda tem uma outra dimensão da missão, que é na sociedade. Olha só, sociedade. Não estamos encarnados no Brasil por acaso, não estamos na cidade do Rio de Janeiro por acaso, uma cidade maravilhosa dessa. Temos uma missão onde nós fomos chamados a habitar, que nos acolhe, a cidade que nos acolhe. Nós temos que fazer alguma coisa uns pelos outros. Essa missão social é tão importante, meus irmãos, que nos Estados Unidos, a doutora Dana Zohar, na Universidade de Oxford, você já deve ter ouvido falar nela, fez uma pesquisa séria com as pessoas que são solidárias, as pessoas que utilizam da oração. E ela percebeu que as pessoas que utilizam da oração, elas têm um ponto de luz no cérebro, que eles chamaram, os cientistas chamaram de ponto de Deus. O seu livro já tem tradução em português, chama Inteligência Espiritual. E ela percebeu que as pessoas que utilizam da oração, as pessoas que fazem o bem, socialmente falando, que são voluntárias, essas pessoas adoecem menos, vivem mais tempo na Terra, não é? E fazem bem onde quer que se encontrem, se tornam mais bonitas, mais jovens, mais participativas. E ela conta que hoje nos Estados Unidos, a minha filha está morando nos Estados Unidos, ela me deu esse depoimento. Quando ela foi fazer entrevista do trabalho,
A primeira pergunta que os recursos humanos faz é: quantas horas de serviço voluntário você presta? Por que essa pergunta é importante? Para eles sentirem se a pessoa tem esse ponto iluminado, se é uma pessoa iluminada ou tendente à iluminação. Olha que coisa interessante, como está caminhando. Por isso Kardec fala, uma das dimensões da nossa missão na Terra é uma dimensão social. O que nós estamos fazendo para a cidade ou bairro em que nós fomos chamados a habitar? Claro que o Espiritismo tem uma bandeira, né, que é a bandeira mais moderna do mundo hoje, que é a bandeira da caridade. Já passamos a nossa hora, né? 5 minutos. Então a nossa missão na Terra tem 3 dimensões: em si, em família e na sociedade. Os Espíritos disseram a André Luiz, através da psicografia, aliás, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos seus 16 volumes, que são maravilhosos, né? Eles falam que nós recebemos fluido vital para viver 120 anos na Terra, com qualidade de vida, sem mal de Alzheimer, sem doença de Parkinson, sem nenhuma doença. E nós abreviamos o nosso retorno à realidade espiritual porque ainda caminhamos adormecidos pelos valores do mundo. Os valores que nós devemos conquistar são os valores que os ladrões não roubam, como disse Jesus, e as traças corpóreas são os valores da alma. Então nós temos que trabalhar o afeto na nossa vida. Esse é o alimento essencial da nossa alma. Como que nós vamos trabalhar o afeto? Conosco mesmo, respeitando o nosso corpo, nos alimentando melhor, não é? Buscando caminhar com maior segurança na face da terra, sabendo para onde a gente vai. Porque quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum, né? Como que nós vamos conquistar uma vida em família harmônica? O curso do lar é uma grande ajuda para a nossa vida em família harmonizada. Se você não consegue fazer junto com o seu companheiro, faça sozinho. Já tomamos consciência disso. É que às vezes a gente fica assim: ah, fulano precisava estar aqui para ouvir essa palestra, né? A gente fala assim, mas não é ele que está, é você. Então a responsabilidade é quem tem o amor. Nós temos que construir esse amor na nossa vida e compartilhar. A vida em família precisa ser harmônica. É claro que essas brigas vão ter mesmo, esses desentendimentos são naturais, porque nós somos, graças a Deus, cada um de nós traz uma trajetória evolutiva e nós precisamos acertar as arestas, mas é preciso ter mais carinho, mais paciência, mais atenção um com o outro, mais afetividade. Isso é que alimenta a nossa alma. E na sociedade, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. É a bandeira que o Espiritismo trouxe, a bandeira mais atual do que nunca. O Brasil é um celeiro de oportunidade para nós nos tornarmos seres amorosos. Temos problemas sociais demais e cada um de nós pode fazer o seu pouquinho, não é? Para que nós construamos mais rapidamente este mundo de regeneração que Jesus espera que nós sejamos capazes de construir. Então, para nós encerrarmos, nós vamos fazer um poema Allan Kardec, porque depois que você conhece Jesus pelas definições de Allan Kardec, né, que Kardec nos leva até Jesus, você jamais será o mesmo, como disse Joana. Quem viu Jesus jamais será o mesmo. Então nós somos profundamente gratos
a figura amorosa do professor Rivaio, o grande Allan Kardec, que teve a audácia, a coragem de, numa época, né, cheia de movimentos sociais, publicar o Livro dos Espíritos. Ele deu o nome de O Livro dos Espíritos. Foi perseguido, ele, a sua esposa Merigudê, para trazer para a humanidade esta obra basilar que muda a vida da gente. Mas é preciso que a gente tenha seriedade nisso, vista a camisa do Espiritismo, mas com consciência, porque é uma ciência experimental, que a gente possa conversar com os nossos espíritos sem se magoar quando alguém disser isso aí é problema da sua alma, não tem espírito nenhum aí, né? Que a gente possa estudar muito para ter certeza, para discernir o joio do trigo, como nos ensinou Jesus. E só a seriedade no estudo pode nos possibilitar esse entendimento, né? Eu estava dizendo a Gilberto, no primeiro capítulo do projeto 1868, que Kardec morreu em 1869, em 1868 ele deixou escrito um projeto, que ele deu o nome Projeto 1868. Ele não deixou os seus seguidores sem um projeto, olha que coisa maravilhosa. E no projeto 1868, Kardec diz: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Mas entender é diferente de compreender. Entender, todos nós estamos entendendo, mas compreender é saber aplicar o conhecimento novo. Aí nós não estamos sabendo, porque nós estamos apegados as transformações que vêm de fora para dentro, e não as transformações que devem ser de dentro para fora, não é? Então vamos dizer a Allan Kardec: em que mundo habitas, missionário da verdade? Que estrela recebe o teu brilho, a tua luz? Sinfonia de anjos compõe tua vida, claridade divina que leva a Jesus. Nossa casa mental se estende, se expande num grito de amor em tua direção. Outrora cansados de vidas vazias, filhos da ilusão, irmãos da fantasia, hoje temos paz em nosso coração. Ah, como te buscávamos, amoroso guia, cheio de ansiedade, de dor, de solidão, e vagarosamente, com a tua lógica e carinho, mostraste-nos que o homem nunca está sozinho e que vale a pena estendermos nossas mãos. Receba hoje Kardec, irmão querido, todos sonhos e vitórias conquistadas, toda mão estendida ao companheiro, toda dor compreendida na jornada. Receba a nossa alma transformada e o pequenino serviço que prestamos, o ideal que hoje embalamos de divulgar-te na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, para que a gente possa divulgar esses conhecimentos da doutrina espírita, que nada mais são do que o que Jesus nos houver ensinado há 2000 anos, e por ignorância nossa, nós nos confundimos ao interpretar os seus ensinamentos. Então os Espíritos vieram como que numa invasão organizada, como diz Conan Doyle, em todas as partes do globo, dizendo: gente, olha só o que nos acontece se nós caminharmos às tontas pelo mundo. Vamos fazer opção por Jesus, com Jesus e por Jesus.
Muita paz para todos.